começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Questão de Saúde. E hoje vamos falar de um tema super importante. Vamos falar sobre sexualidade e sua relação com a obesidade. Existe relação? Não existe? E para isso, a gente convidou aqui a doutora Sabrina Forte, que vai se apresentar agora. Oi, meu povo, tudo bem? Boa tarde, eu sou Sabrina Forte, sou ginecologista, sou obstetra, sou sexóloga, sou colega de faculdade da turma deste rapaz há poucos anos, né? Um dia desses. Jovens. Contemporâneo. Não é? Parece que eu sou uma tia, né? Depois que eu descobri no Instagram, longa história. Mas estou honrada de estar aqui e a gente conversar um pouco na minha zona de conforto, que é a sexualidade. Ótimo, Sabrina. A gente vai estar novamente aqui com a Carol também, que vai ter uma contribuição enorme aqui no episódio. Hoje eu tô aqui pra enxerido, pessoal, viu? Tô aqui pra poder contribuir de alguma forma e, pra se Deus quiser, né, tornar esse material ainda melhor. Meu povo, a verdade é essa, porque tava só eu e Fernando. E aí a gente começou a fazer perguntas muito pertinentes e eu convidei a Carol para participar, que tem um lado feminino, tem um lado pessoal, um lado profissional, que eu acho que pode enriquecer o nosso podcast de hoje. É isso mesmo. Hoje tô aqui a convite de última hora. Pronto. Uma mulher linda dessa, gente. Tem que participar, né? Tem que participar. Como você já conhece meu rosto, então fica mais fácil. Carol, mais se apresente também. Então, prazer, meu nome é Carolina Luz, sou nutricionista e sou pós-graduada em psicologia e psicopatologia da nutrição. Menino, até a apresentação saiu gaguejada hoje, né? E é isso aí. Se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, pode aproveitar para me seguir aí, @CarolinaLuzSV, tá bom? Vamos lá, né, Sabrina? Vamos começar. Sabrina, falando sobre sexualidade, hoje acaba sendo um grande tabu ainda, certo? E tem muitos estereótipos. E eu vejo que o paciente portador de obesidade sofre mais ainda com isso, certo? Porque foge do padrão. O que a gente pode falar para esse paciente, assim, como ele pode lidar melhor com essa sexualidade? Na verdade, Fernando, quando a gente começa a encaixar o paciente obeso no estereótipo, isso vem da nossa criação. De quem a gente não é criança que acorda um belo dia e entende que o paciente obeso, ele é seu inimigo. Alguma coisa eu escutei dos pais, do colégio, da religião. Então, existe um contexto que eu não tenho como tirar dessa geração que vai nascer, que vai pregando em nós. É o tal dos dogmas, das religiões, o que você assiste na televisão, nos joguinhos, nos brinquedos. A gente hoje está passando por uma transição de pensamentos. A gente está vivendo com a informação o tempo inteiro. A gente estava até conversando antes do podcast sobre a gordofobia, que antigamente era um bullying aceitável. E hoje é totalmente inadmissível. Então, quando eu pego crianças que estão virando adolescentes e começam a trabalhar que a obesidade ela não é uma escolha, ela é uma doença, eu tenho que tratar. A gente também estava conversando antes sobre um vídeo da Carol comparando com pneumonia, e é verdade, a obesidade ela é uma doença como outra qualquer. O problema é que ela não é uma escolhida. Eu não fui atrás disso, eu sou uma vítima dela. Então, quando eu pego a obesidade, eu entendo que ela é uma doença e tem várias ramificações de complicações, de intercorrências. Se eu não acolher esse paciente, quando eu falo, puxando sardinha para o meu lado da obesidade, eu estou falando aqui de autoestima, a parte estética, a parte pessoal, porque o sexo, ele é uma necessidade. Vou até me consertar, não é o sexo, a sexualidade, a manifestação da sexualidade. O fato de eu me sentir desejada, bonita, contactar com as pessoas. Então, isso eu preciso estar bem comigo. Como? Se eu estou tendo várias explosões na mídia, que aquela mulher bonita, aquela mulher magra, loura, do olho azul, vestindo 36, com biquíni, e cadê aquelas mulheres fora do padrão? A gente não precisa chegar na obesidade que a gente só pensa na mórbida, mas eu estou falando aqui da questão física, de estrias, celulite, daquela mulher que não encontra calça nas lojas de departamento, aquela mulher que não se sente bem quando veste um vestido, porque o peito aqui e tal. Existem essas imperfeições. Então, eu preciso trabalhar, não é só a obesidade, é todo mundo que não entra numa caixinha. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da sexualidade, porque ela é democrática, cabe todo mundo. Então, essa história de cama de casal cabe 2, na sexualidade cabe até mais. Então, por que eu não posso incluir esse paciente obeso numa sexualidade feliz, gente? Com certeza. E a gente vê que é uma dor muito grande desses pacientes, né? Constantemente é uma queixa que a gente vê no consultório. Tu vê, né, Carol, isso também? É muito mais frequente do que a gente imagina, Isso, né? Assim, acho que rotineiramente a gente tem um paciente ou outro ali, independente de ser mulher ou homem, porque querendo ou não, isso acomete aí a parcela dos dois gêneros, digamos assim.
que chega com essa queixa de ter alguma dificuldade ali no meio desse processo de redescoberta, ou de até mesmo de ter um corpo obeso e de enfronte à pessoa que ela se relaciona ali, de buscar aceitação, de ver que às vezes o outro não enxerga ele na perspectiva de como ele se imagina que seja. Fora as disfunções, às vezes, erétil, que aparecem em virtude do peso, que os pacientes chegam muito com essa queixa, né? Existe eu vejo isso no consultório, pacientes saudáveis do ponto de vista interno. Os exames estão ok, ela faz sua atividade física, mas aí a funilaria dela é uma mulher acima dos padrões. Então, aquilo não mexe com ela. Muitas vezes mexe com o redor. Aí existe a disfunção indireta. Eu tô até feliz com o meu corpo, mas como se a minha parceria me julga? Se a parceria me humilha, me ofende, não me valoriza, não me deseja? Então, quando a gente trabalha com obesidade, eu preciso encontrar quem é aquele doente. Ou quem é doente, porque a obesidade é doença, mas quem é aquele ser humano? De onde ele vem? O que ele quer? Comparar a obesidade sempre com doença tem um limite quando a gente fala de sexualidade. Essa pessoa está angustiada para poder mexer. Ah, Sabrina, eu quero melhorar só a estética. Achando ela que fazendo a cirurgia ou operando resolve todos os problemas. Aí que entra brilhantemente o meu trabalho, graças a Deus, graças a vocês. Eu, preciso pagar meus boletos. Mas pelas disfunções. Quando você aperta, aquela paciente que fez a bariátrica, está linda, maravilhosa, vestindo 34 frouxo, mas os problemas continuam. Porque não era a obesidade, era a cabeça dela. Era um relacionamento conjugal muito difícil. Era uma experiência de vida, de criação de pais muito rígida. A gente estava conversando até antes, num caso da Carol, sobre uma paciente que desenvolveu uma disfunção sexual pós-cirurgia bariátrica, que não é infrequente. Não é só para bariátrica. Cirurgia de revascularização cardíaca, cirurgia, às vezes, oftalmológica, osteoarticular, né? Perna, braço, acaba desenvolvendo, que é o gatilho. A sexualidade, ela é como se fosse uma panela de pressão. Eu tenho qualquer problema e aí um belo dia isso vai explodir. Eu preciso entender qual foi o gatilho de explosão. É aí que a gente entra e faz um trabalho até que legal. Com certeza. E a gente vê isso, né? A gente vê isso no consultório. A gente vê que há mudança do padrão físico da paciente e muitas vezes isso não acompanha com o padrão de sexualidade, padrão de libido. Muitas vezes o paciente não melhora no mesmo nível. Melhora até a parte hormonal. A gente sabe que com a diminuição do peso, os hormônios sexuais podem aumentar, pode estabilizar, mas isso não melhora junto o libido da paciente ou do paciente. Isso é bem comum a gente ver no consultório. Falando especificamente aqui da obesidade, Sabrina, eu percebo uma dúvida frequente dos pacientes que tem obesidade, né, que melhora isso com o tempo, que se trata da obesidade, mas não ao mesmo tempo eles há um aumento do libido, há um aumento da sexualidade desse paciente. Como é que eu poderia ajudar melhor esse paciente? Não é uma coisa tão muito elucidada entre os profissionais. Falar de sexualidade toca primeiro na minha dor, né? Então, se eu não tiver tratada, se eu não tiver bem para falar disso, eu consigo destravar com um cliente ou com um paciente. Então, quando a gente trabalha com ciclo de resposta sexual, ele é realmente um círculo, é uma bolinha, ele não é uma linha. Então, eu tenho que entender o que me leva à satisfação, não é o orgasmo. Então, eu tenho primeiro a libido, o famoso desejo. O que é que me motiva a ter relação sexual? É alguma coisa interna e alguma coisa externa. Então, geralmente, crianças têm muito disso, adolescentes, a gente não é ensinado a se relacionar. A gente é ensinado o quê? Mulheres, Cinderelas, filhas da Branca de Neve, perfeitas, sonhando casar e ter uma penca de filhos. Padrão Aí tem, Disney, né? São as crias da Disney, padrão Disney, que vem caindo até com os filmes da Disney, mas a gente ainda faz parte dessa geração que sonha. Com os homens que ainda são treinados pelos pais para serem os comedões, né, os galanteadores, aqueles irresistíveis, aí de repente eles vão ter que se juntar e estar na mesma casa. Óbvio que isso vai dar ruim. Alguém vai ter que ceder e vai transar ruim. Com o tempo isso não se sustenta. Então a primeira coisa que a gente precisava é saber se conhecer, o autoconhecimento. De eu entender o que é que me excita. É uma perna, é um braço, é um toque, é uma voz, é um cheiro. Esses estímulos internos a gente ensina, literalmente no consultório. A gente faz essa psicoeducação que eu digo que antes de correr a gente tem que caminhar.
E existem os estímulos externos, é o que a minha parceria faz comigo. Então, eu tenho que ensinar também esse outro. Se eu não sei o que eu gosto, como é que eu vou dizer isso para o outro? Independente se eu estou obesa, se eu estou magra, se eu sou branca, preta, independente. Isso é nosso, a gente não nasceu para estar sozinho. Então, baseado nesses estímulos, aí eu entro com a autoestima. É aqui que a obesidade é um ponto muito forte. Porque a imagem da gente no espelho é o que faz a gente se levantar, se arrumar, colocar um batom diferente, um penteado diferente, uma sedução com a lingerie. A paciente obesa, geralmente, ela está minada. E não é só por ela. É a mãe que diz que ela sempre foi gorda, é até o linguajar. Não é a palavra. É a maneira que você ofende, da gordinha, tá acima do peso, peraí que você não vai sentar aqui. São pequenas ofensas que quem não tá com essa autoestima vai sendo fraquejada, não consegue se fortalecer. Então, a autoestima sexual é eu estar bem, seja na luz aberta, acesa, seja na luz apagada, é eu estar nua perante outra pessoa e eu saber que aquela pessoa vai me olhar com sedução, vai curtir o momento. Existe uma frase da minha professora que sexualidade é confiança. Ela é uma dança, que eu fecho os olhos. Então, eu preciso confiar que o outro não é que vai me levar para o orgasmo, mas eu vou estar, o meu corpo, a minha alma, aquela conexão, eu digo, poxa, então eu não preciso estar vestindo 34, 36. Eu posso estar acima do peso em busca de um tratamento de saúde para eu poder ter uma relação sexual satisfatória. Então, baseado nisso do desejo inicial, autoestima, avaliação com exames, óbvio, a parte biológica de desregulação, de irregularidade, colesterol, proteínas sexuais, enfim. Isso a gente faz muito bem. O médico ele é muito treinado para a parte cirúrgica, né? A doença tem que sair com remédio. Na sexualidade, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vou no tempo do cliente. Eu sei o potencial que ele vai lá. Eu sei onde é que ele chega. Mas é devagar, não é com receita. E aí eu digo muito isso para eles. Não tem um tempo da consulta. Vamos de acordo com você. Então, eu trabalhei aquela relação da autoestima, da parte biológica, entre a parceria. Se você está num casamento, num matrimônio muito ruim, muito cheio de conflitos, com filhos, com família, com dinheiro, com emprego, qual é a motivação sexual que você tem? Ah, vai botar culpa no peso? Será? Então, é por isso que são pacientes que fazem a cirurgia bariátrica e não resolvem. Trabalhando com tudo isso, eu entro com a excitação. A obesidade, ela traz uma dificuldade de lubrificação. Eu tenho o depósito de hormônio no corpo, que não é uma escolha, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de lubrificação, logo eu entro em outro ciclo, o ciclo da dor. Eu acho que eu estou obesa, então eu não consigo namorar porque dói. Isso quando ela tem a dor na penetração, quando ela nem consegue. Que é uma das disfunções chamadas vaginismo, que aí ela entende que o sexo é uma invasão. Eu não quero transar. Não vou transar, não, vou me fechar. E fecha mesmo. É uma musculatura da vagina que não abre nem a pau. E aí fica forçando, o ginecologista fazendo a prevenção. É o marido querendo, né, penetrar. Então, isso baseado... Sabrina, pode ser primário da obesidade? Pode. Mas tem alguma coisa por trás. A obesidade, às vezes, é o galho, é o gatilho, é onde eu me seguro porque eu tô confortável. Ninguém olha. Quem tá, né? O pessoal olha pra mulher bonita, o pessoal olha pra quem tá com roupa curta. Então, às vezes, é próprio da personalidade. Eu vou me esconder. O obeso passa despercebido, então ninguém fala comigo, ninguém me olha, ninguém me chama atenção. Baseado em desejo, excitação, eu entro com a intimidade. A intimidade que eu tenho para alguém, para eu relaxar, aí sim, eu vou em busca ou não do orgasmo, porque a meta é a satisfação. Quando eu falo de ciclo de resposta sexual, a meta de todo mundo é estar satisfeito. Eu posso nem penetrar, eu posso nem ter o toque físico, mas estou satisfeita de estar do seu lado. Por isso que a gente sempre tira o foco da genitália. O obeso, eu lendo, quando você fez o convite, muito para o homem. O homem obeso, quando olha aquele avental, né? O pênis diminui, não é nem o volume real, mas é o volume da perspectiva olhando de cima. Perspectiva então visual. Perspectiva. Ele diz, não, meu membro que pesa, sei lá, 15 centímetros, tá só 10. Começa a minar. E não é tamanho. Mas aquela barriguinha incomoda, eu não consigo me movimentar. Vem a parte de locomoção, de elasticidade, porque o sexo é um exercício físico, não substitui. Mas é um exercício físico, então o obeso, ele tem limitações articulares. Então, eu tenho que trabalhar o contexto. Quem é essa pessoa fora do tecido adiposo, fora da obesidade? O que ela quer? Eu preciso, não é só a cirurgia bariátrica que vai resolver seus problemas. Aliás, elas muitas vezes potencializam, porque agora eu não tenho mais onde me esconder. É bem frequente isso, né, Carol?
Já- demais, viu? Tu já pegou, né, paciente com Já, inclusive vaginismo? a gente estava aqui compartilhando antes de começar o episódio, né? Já tive sim pacientes que chegaram relatando no pós-operatório, tá? Que acabaram enfrentando realmente o vaginismo e muitas vezes não sabiam lidar, né? E aí chegavam para mim, não, aí chega sempre assim, né? Tem algum manipulado assim, Desse que, jeito. que possa me ajudar aqui para ver se a gente consegue melhorar essa minha libido, porque meu marido ele tá. E assim, a gente até tenta. Existe sim alguns nutrientes que a gente pode estar ali usando como facilitador para esse aumento de libido, né? Só que como você tá falando, a raiz do problema tá muito cabeça. além, tá na cabeça. Seria muito mais fácil, eu digo pra elas. Eu seria talvez a mais interessada em te prescrever um remédio que lindo, maravilhoso, você vai namorar muito bem em casa. Mas que bom que não é um remédio. Uhum. Porque eu preciso conhecer. Eu sempre digo que, vem cá, me dá a mão, a gente vai descer no calabouço chamado sua cabeça. Eu vou entender e aí eu começo a te ensinar a despregar essas coisas. A obesidade, a gente trabalha muito, a gente estava conversando também sobre a parte física, de saúde mesmo. Vem outras doenças como hipertensão, diabetes, disfunção de tireoide. Mas vem muito o que é para mim essa gordura, o que ela significa. E aí eu vou despregando. A religião não vai deixar de me amar por eu estar acima de peso. Minha mãe e meu pai não vão deixar de me amar por causa disso. O meu parceiro gosta de mim além do meu corpo. Então eu vou despregando essas coisas que pregam na gente. A gente nasce uma folha de papel em branco. Então durante a vida as pessoas vão pregando. Eu não tenho nem escolha como criança de dizer se eu quero aquela informação, se eu não quero. Então, a gente adulto fazendo terapia, muitas vezes, que eu acredito que na cirurgia bariátrica é a nutricionista, a terapia, o cirurgião, pode ser o sexólogo, não, por que não? Pagar os boletos, né? Pagar os boletos, Mais um por que não? profissional para equipe multidisciplinar. Pois é. Pronto. Conversar, né? Tô adorando. E aí, Pronto. mas a gente vai trabalhando com esse contexto, aí sim, tem a alta pós-cirurgia. Não vão na cirurgia achando que vai resolver o problema sexual de vocês, que não vai destampar uma ferida. Que eu adoro. Exatamente. E não é uma fórmula mágica, né? A gente vê até alguns médicos querendo vender fórmulas mágicas, dizendo, alguns médicos da longevidade dizendo, usa isso, usa esse hormônio que vai aumentar a libido, que vai aumentar a sexualidade. E eu vejo que isso acaba gerando mais dor ainda na paciente ou no paciente. Vamos criar polêmica. Pois é, vamos. Vamos falar da testosterona. Pronto, né? isso. Porque isso leva à frustração, né? Isso leva à Total. frustração. O Pois paciente é. vai lá, usa, aí não tem o resultado que ele esperava, E primeiro, investiu ali. e muitos não têm nem condição de chegar a usar, porque são produtos caros, entendeu? Exatamente. São Que produtos medicina manipulados. essa? Pois é. Que é cara, inacessível isso. e que transforma tudo no medo. Isso. Que medicina é essa que se você não fizer o soro da imunidade, não colocar café no seu orifício retal, não vai melhorar? Misericórdia. É isso que a gente isso. faz nas redes sociais, de tentar desmistificar que, não, a medicina ela pode ser barata, ela pode ser acessível, Sim. mas tudo vem da informação. Sério, gente, um soro. Se fosse o soro, o mundo inteiro tinha entrado no soro e ninguém tinha sendo refém. Não existiria mais problemas, né? Total. É igual, eu brinco, é igual a perspectiva da roupa preta. Se a roupa preta de fato ela emagrecesse, aí É. Meu guarda-roupa seria all Todo black. preto, né? Não é isso, mas é muito mais fácil. É da nossa natureza. Se eu posso ir pra academia, por que eu não vou naquela que dá o choquezinho, que é muito mais rápido? Mas eu posso ir uma vez na semana, por que eu tenho que ir 5? É da natureza da gente a história do jeitinho mais menor tempo que eu consiga ter aquele mesmo resultado. Não é fácil. Eu sempre digo pra elas, eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, a gente não atravessava tantas consequências, não teria tanta Verdade. epidemiologia de morte, de falecimento. Mas a parte sexual, ninguém engana. Uhum. O homem, visivelmente, coitado, ele não consegue enganar porque o pênis é pra fora. Então, se ele tiver uma disfunção erétil, se ele brochar, se ele não conseguir a tal da ejaculação precoce, a gente nota. Mas o que acontece com a mulherada? Ela mente. E ela mente por muitos anos. Muitos anos. Não sabe o que é um orgasmo, não sabe o que é um desejo genuíno, não sabe o que é ter uma relação sexual satisfatória, de se sentir completa. Não, ela tá ali pra saciar o companheiro. E não deixa de ser. Aí entra naquele ciclo da obesidade. Eu estou me sentindo gorda, eu começo a comer mais para me fazer a recompensa cerebral. Eu fico maior, aí o meu marido ainda me ofende mais. Então, ela fica num buraco que é difícil sair. Se eu não fortalecer de saúde mental e dizer que é possível, mas que para eu andar 1 quilômetro eu tenho que andar 100 metros, e tem muita gente do lado, eu sempre falo que vamos pequenos passos. Doutora, mas é muita coisa para eu fazer. Tá, mas uma caminhada por semana.
Depois a gente aumenta para 2 caminhadas por semana. Depois te joga no CrossFit. Aí a gente vai devagarzinho. Mas a sexualidade é isso. Eu tenho que ir no tempo do outro. Porque se eu pressionar, a paciente se fecha cada vez mais. É tanto... Fala, eu acho que quando o assunto é principalmente relacionado à cirurgia, Fernanda, eu bato muito nessa tecla. Gente, a cirurgia ela não te entrega um resultado. Não te entrega. Nem vá no meu consultório buscando resultado. Eu não tenho resultado para te entregar. É que nem cirurgia estética. Eu tenho um processo. Se você quiser comprar a ideia de entrar no processo, cara, vem comigo. Tô aqui para facilitar, para ser tua escola nesse processo e para caminhar Carol, contigo. me dá já teu telefone que já me convenceu. Falar pra você. Até porque a cirurgia acaba sendo uma ferramenta para poder ajudar alguns pacientes que têm uma mudança fisiológica, uma mudança hormonal, que realmente dificulta a perda de peso, né? Mas, tipo, aí o paciente... É muito comum o paciente dizer, mas eu vou precisar mudar estilo de vida? É lógico. A cirurgia talvez possa facilitar você conseguir mudar esse estilo de vida. Conseguir ter mais saúde, conseguir fazer uma atividade física. Mas se não mudar o estilo de vida, volta. É tanto que existe... A cirurgia tem reganho de peso. Sim. Se fosse, a cirurgia é definitiva. E não é. Pelo contrário. Se o paciente não for bem acompanhado, vai ter reganho de peso e vai voltar tudo novamente. Cirurgia é o start. Né? E ela, assim como as promessas milagrosas que a gente estava falando agora há pouco, de emagrecimento, de qualquer que seja tratamento, se você não comprar o processo é mesmo que nada. Então não adianta de nada comprar o protocolo de emagrecer 20 quilos em uma semana se você não vai conseguir sustentar ele. O que é muito diferente da filosofia da estética. Digamos, eu falo por mim. Eu tinha mamas pequenas. Eu vou ter mama grande na vida, naturalmente? Me enchendo de suplementos, pó de café, soroterapia? Não vou. Então a estética me vem para uma coisa que não vai mudar. Sim. Se eu tenho uma orelha um pouco avantajada, ela vai voltar para o canto? Não vai. Eu tenho que consertar. O que é diferente, por exemplo, de uma lipoaspiração, do abdominoplastia, que ela acha que é definitivo, que ela não tem que fazer mais nada. Volta para aquele modus operandi da gente da zona de conforto, eu quero ter o resultado sem fazer nada. Eu vejo a bariátrica, que deixou, pelo menos na nossa época, a bariátrica tinha... Dois velhos, né? Que mudou muito, viu? Naquela época, é totalmente diferente. Era isso que eu te dizia, que na nossa época... Foi. 2 jovens na fila da Previdência. Pois é. E a gente conversava, pelo menos eu me lembro disso, que a bariátrica estava vindo, aí existia aquela conversa de estética, não estética. Isso. Hoje é muito bem sedimentado que ela não é estética. Ela tem que ter a indicação dela. Isso. Inclusive, eu vejo pacientes brilhantes quando o cirurgião diz, não, tá contraindicada. Não precisa de cirurgia. Gente, eu amo esse homem. Ele não tá indo pelo dinheiro. Ele tá entendendo que ela não vai ser beneficiada. E aí as pacientes não entendem. Eu vejo, doutora, mas por que? Aí eu preciso comer mais, engordar mais para poder ser operado. Assim, não foi isso que ele te disse. Ele te disse que existe um outro caminho menos arriscado. Isso. E é bem estabelecido, assim. A cirurgia tem indicações específicas. E ela é uma possibilidade de tratamento. Existem várias outras possibilidades de tratamento. Outros muitos, né? Outros muitos. O que a gente vê, assim, não... Tem que ter muito cuidado, assim, com o médico que o paciente procura, né? Que vai realmente seguir uma indicação certinha. Se vai seguir realmente o que é mais correto para aquilo. Que tem estudo mostrando que realmente, para aquele IMC, qualquer doença associada, realmente a cirurgia é mais segura ou realmente a cirurgia acaba aumentando o risco para aquele paciente. É aqui que entra, assim, até a importância das redes sociais, isso. Né? Elas, às vezes, escolhem os médicos baseados em antes e depois. Isso. Né? Que nem pode ser vinculado, diga-se de passagem. Então, né? Mas, eventualmente, eu vejo assim, fulano, porque ele nem segue os protocolos, ele faz logo a cirurgia, você pagando, ele faz. Chega até a ser criminoso. Isso. E eu pego esse antes, a paciente dá aquela volta, né? Aí opera, engorda tudo de novo. Como você falou, tem algumas... Doutora, onde está o problema? Assim, onde sempre esteve, em cima do pescoço. Isso. E aí, em cima do pescoço, eu não posso fazer a cirurgia. Eu vou diminuir o cérebro, mulher. Eu brinco, mas é a história da responsabilidade profissional. A gente pode dizer tudo o que quer, mas tem que se responsabilizar. Eu acho bacana o trabalho que você está fazendo aqui com a questão de saúde, de conversar, de trazer de uma maneira mais informal, mais acessível, das pessoas entenderem que é possível e que não é caro. Né? É um carro. Não é caro. Acham logo que é isso, que é um negócio inacessível, que não vão conseguir. É tanto que a gente vê, quando os pacientes perdem peso,
a gente vê que há melhoras como eu já tinha falado antes, né? Hormônios sexuais normalizam, há melhora de doenças associadas, pressão alta, diabetes. E, ao mesmo tempo, não necessariamente, inclusive os estudos mostram isso, não necessariamente o paciente aumenta a libido ou a sexualidade. Tu já falou isso, Sabrina, mas assim, só pra gente reforçar mais. Porque, tipo, apesar dos exames lá normalizarem, o paciente não consegue, entendeu? Ainda é uma queixa recorrente, entendeu? No meu consultório, frequentemente eu percebo isso. O paciente dizendo, doutor, não tenho mais vontade. Eu não tinha antes, não mudou nada agora, e continuo não tendo. Como a gente pode lidar melhor, assim? Como eu posso lidar melhor com esse paciente? Terapia sexual. Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. Porque não é exame. Eu acho que é isso que é legal. Eu não preciso daquele dicionário de alguns colegas, daqueles tratados enormes, e eu não encontrei nada, tá normal. Não tá. Uhum. O cliente está te dizendo que ele não consegue ter relação sexual e ele quer. Uhum. A base é, você quer ter relação sexual, você tá angustiado, você tá sofrendo, então vamos ali trabalhar. E eu tenho que entrar no mundo da sua cabeça. Quem é você? O que você pensa? O que você está buscando? Aonde você quer chegar? Até que ponto? O que sua parceria está disposta para estar envolvida? Até que ponto você quer pagar? Porque muitas vezes, Fernando, mexer com sexualidade pode ser um divórcio. Uhum. Eu posso acarretar um divórcio, eu posso destruir aquela família. Então, muitas pessoas evitam procurar o sexólogo, é como se a gente fosse um espelho. Eu vou te mostrar quem você é. Para mim, pouco importa. Não existe julgamento, não existe crítica. Eu tô ali para te acolher e para te suportar. É igual sexo, só que eu não transo contigo. Uhum. Eu vou te acolher, mesmo sabendo dos teus piores medos. Eu tô ali para te segurar. Mas isso não quer dizer que você consegue se segurar. Entre a terapia processual com a psicóloga, aquela terapia toda semana, para você ir entendendo onde foi que houve a trava e até onde você quer mexer. Porque tem paciente também que tem que fazer algumas renúncias. Uhum. Um exemplo prático, meu marido quer transar muito, todos os dias, todas as horas, e eu não quero, eu não consigo. Sabrina, mas eu quero me tratar porque meu marido quer. Não existe terapia indireta. Uhum. Você quer transar? Não quero. Não tenho que mexer. Então, o exame não me diz muita coisa. Ela é um dos braços, uma das ramificações que eu tenho que avaliar. Realmente, colesterol, tireoide, glicose, todo aquele cenário que a gente faz super bem. Mas não é só isso. Uhum. É por isso que é tão bonito. Eu sinto sede, eu sinto fome, eu tenho vontade de fazer xixi, eu tenho vontade de fazer cocô. Isso é biológico. E se a gente veio com isso? Mas tem gente que não gosta de transar. Maravilha, mas isso é uma minoria. Uhum. E ela tem o poder de decidir que eu não quero mais transar. Então, trabalhando com essa obesidade, que resolveu o problema dela da obesidade. Mas cadê a cabeça? Eu preciso fazer esse tratamento com ela. Não é que todo paciente obeso que vai passar por uma cirurgia, ele passe por essa disfunção sexual. Mas a gente vê, porque ele não se reconhece mais. O outro muda o corpo pro outro também. Então, eu vou ter que mudar o script sexual, a maneira de transar, a maneira de olhar, onde eu vou transar, os acessórios. Eu tenho que inovar. E aí, esse olhar do outro, às vezes, um ex-obeso, vamos dizer assim, um obeso em tratamento, ele dói. Como é que o outro vai me enxergar? Uhum. O que o outro vai achar? É a história da insegurança, do medo, de meu Deus, quem eu sou agora, quem sois no mundo. Uhum. A obesidade, ela traz isso. É aquela parte disforme, né? Uhum. Isso. Enfim, Fernanda, a solução é trazer A Sabrina sexóloga. a Sabrina que foi contratada agora. Falando especificamente do paciente do pós-cirúrgico, da cirurgia bariátrica, ele no pós-cirúrgico, depois de 2 a 3 semanas, ele já pode ter relação sexual fisicamente. Se ele se sentir confortável, já pode. Alguns pacientes relatam com o tempo que pode até melhorar a satisfação sexual, principalmente para aumentar a autoestima, né? Aumento como eu falei, dos hormônios sexuais que pode haver. Porém, outros piora isso porque num processo de emagrecimento, principalmente, pode haver um aumento de excesso de pele, pode haver alterações até vaginal de grandes lábios, entendeu? Que alguns pacientes relatam. O que a gente pode fazer, Sabrina, com esses pacientes que, além desse lado psicológico, terapêutico envolvido, pode haver essa parte mecânica, anatômica envolvida, né? Cirurgia estética. Existe cirurgia estética íntima, não é todo ginecologista que faz, existem especialistas para isso, redução de pequenos lábios, de grandes lábios, lipoaspiração de
Monte de Vênus, naquele capô de Fusca, que o pessoal chama. Mais conhecido O mais conhecido como capô de Fusca, né? Que separa a bunda da bunda, enfim, várias ideias. E aí, existe a cirurgia íntima, que pode ser... Mas até a cirurgia íntima, quando você vai trabalhar, por exemplo, com pequenos lábios, a gente tem a parte psíquica. Às vezes, doutora, eu tenho a minha referência, estava me lembrando, a referência do filme pornográfico. Eu quero minha vulva igual de uma mulher que eu vi, rosinha, com os lábios pequenininhos, porque meu marido adora. Mas eu quero ter aquilo, que aquilo vai mexer com a minha autoestima. Até que ponto a cirurgia estética vai ser benéfica? Ok, a gente está vendo um excesso de pele, tem benefício? Bora fazer, bola pra frente, eu sou a primeira a apoiar. Mas eu sempre comparo, estava conversando com a Carol sobre a história da polêmica, né? Que é a obesidade com a pneumonia, mas a obesidade com a pornografia. É uma doença, não é escolha. Ambas, existe um vício, uma na comida e o outro no prazer. A história da dopamina, que é a substância de recompensa cerebral. O que é a recompensa cerebral? Que nem o celular. Você que está no celular, nos assistindo, muito provavelmente, né? Sabe que está ali no celular o tempo inteiro, o cérebro está entendendo que aquilo está muito bom. Muito bom, eu quero mais. Eu passo noites, vou dormir de madrugada. Não estou conseguindo dormir, por quê? Porque aquilo está excelente. Da mesma forma, alguns pacientes obesos, eles nem sentem mais o prazer da comida. Come pela compulsão. Não mastiga, não sente o sabor, não tem nem mais a saciedade. Da mesma coisa a sexualidade. Se eu não entendo que o prazer não é quantidade, e sim a qualidade, eu comparo a obesidade com disfunção, com o vício na pornografia. Ambas têm praticamente a mesma linha de raciocínio. Eu preciso interromper, fazer a mudança de estilo de vida. O obeso tem que fazer atividade física, se alimentar melhor, ir para uma cirurgia. E o viciado em pornografia tem que parar com aquele estímulo sexual. Ele tem que entrar com psiquiatra, com psicólogo, com sexólogo. Eu tenho que tirar, eu não vou ter o mesmo resultado. Então, não é muito diferente. Às vezes, aquele paciente que não se reconhece, ele pode buscar prazer de outras formas. Ele não consegue mais comer, né? Ele tem a saciedade pós-cirurgia e ele vai escoar essa energia para onde? Se ele não está indo para atividade física, se ele não está comendo mais, aí eu digo que você não tratou o vício. Você só está mudando. Então, aquele paciente que vira com o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da pornografia. Então, a gente não está tão distante assim de profissões, a gente está interligado. É verdade. Se eu não descer e tratar a base da obesidade, é questão só familiar, genética, de vício, de compulsão, é a mesma coisa. Eu vou só tapar um buraco que daquele lá na frente vai te tapar de novo. Perfeito. É verdade. Sabrina, e incrível que eu tinha pergunta aqui falando de anticoncepcional, perdeu totalmente o sentido a gente falar de anticoncepcional aqui agora. A gente vem no segundo Pois módulo. é, bem melhor a gente falar em outro. Acho que vai ter Sabrina Forte parte 2. Né? Com certeza, viu? Bora, nasci pronta. E incrível, porque é muito difícil a gente lidar com essa dor do paciente, entendeu? Principalmente o cirurgião, entendeu? Eu acho que a nutricionista também, né, Carol? Porque a gente não tem essa formação, né? Eu acabo escutando um pouco mais dessas dores, né? Até porque às vezes os pacientes criam um vínculo ali, e aí fala, e normalmente essas queixas vêm muito mais do público feminino, a verdade é essa, e às vezes elas acabam se sentindo mais à vontade, então eu acabo realmente interpassando muito dessas histórias por mim, aí chega realmente a queixa da libido, o que a gente pode fazer e por aí vai. Mas é papel seu como cirurgião. Sim. É de você, vou logo falar aqui para os Bom, pacientes, né? Mas é papel seu fazer a diferença. É dizer, olha, vem cá, senta aqui com o tio Fernando, deixa eu entender onde é que tá doendo, vamos ali, a gente vai trabalhando. E o cara entender, porque para você, homem como, é mais fácil conversar. Assim, vem cá, o problema não é o tamanho, conta aqui pro tio. E aí você vai trabalhando e o cara diz, poxa, eu posso confiar em ti. Não é só a obesidade, eu posso confiar para ti os meus problemas conjugais e tal. E aí você se fazer ouvido é muito raro hoje. Com certeza. E, Carol, alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou aí do muito bastante, né? Foi. Mas ó, eu não esperava menos, viu? Eu também, agora... Eu já sabia que ia ter que ter um Sabrina Forte parte 2. Tá mais arrumado. Quem não sabe, pessoal, a Sabrina é a rainha da live do povo, então todos os domingos, tá? Cola lá no Instagram dela, que ela faz sempre uma live. Porque eu acho que a autoridade não tem a ver com a roupa, tô Com brincando, certeza. eu tô de pijama, domingo à noite, assuntos leves, firulas, Pantanal, a gente vai conversando sobre a vida. Mas pegou a história da live do povo, porque não tem tema montado, não tem programação, então eu vou conversando e falo de anticoncepcionais, menopausa, do fulano que trai o cicrana, e aí a gente vai tacando pau, como diz aqui no Ceará, né? E dia de sexta-feira tem a caixinha que faz muito sucesso, que gentilmente é chamada de caixinha da putaria, mas é uma caixinha voltada só para sexualidade, e eu respondo
coisas que ninguém quer responder, sobre oral, anal, modalidades, trisal, homenagem, enfim, aquilo que todo mundo quer saber, né? Que graças a Deus todo mundo quer saber, que é isso que a gente faz por aqui. Mas sinta-se aberto, adorei o convite, foi uma honra estar aqui, um prestígio. O Fernando conheceu tem umas décadas, mas um prazer conhecer você, Carol. Amei você, adorei tricotar com você. E voltarei, se Deus quiser. Sabrina, só fala das tuas redes sociais. Fala, tem que aproveita e dá um recado final. Tu já fez isso, né? Foi bom que as perguntas tu já foi fazendo antes de eu fazer. Foi excelente. É o melhor convidado que tem, né? Porque eu adoro falar. Se deixar, a gente estava até conversando aqui sobre podcast, porque eu adoro falar, então gosto de ser convidada dos cantos. Sabrina Forte, _, que você quiser. Tentei ir pro TikTok, não nasci para aquilo. Gosto do Instagram, dos jeitos, memes, as brincadeiras, falar fácil. Acho que isso que faz a informação ser difundida. Então, quem quiser, estarei por lá. A casa é aberta, mas tem uma dona, uma rainha que sou eu, então cuidado, né? É uma monarquia. Então, que até isso as pessoas passam dos limites às vezes. E aí, infelizmente, né? tá tudo aberto. Perfeito, muito obrigado, Sabrina. Eu que agradeço. E tu, Carol, novamente... Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando e Sabrina, pela oportunidade, né? Acho que a gente teve uma aula aqui, né? Com certeza. Acho que certamente nosso olhar clínico vai mudar Muda mais totalmente. um pouco. E que bom poder ter alguém que contribui para a nossa formação de forma direta e indireta. Eu acho que isso humaniza ainda mais nosso atendimento. E é isso que a gente busca, né? A gente entende o ser humano como forma ampla e não adianta eu tratar aquilo que o corpo dele me sinaliza. Eu trato pessoas, não corpos. E é isso que traz, acho que a magnitude do nosso trabalho. É gostar de gente. Gostar de gente. Isso. Cuidar, né? Ter empatia e tá aberto, né? O paciente tem que se sentir aberto, né? Com os profissionais. E é isso, pessoal. Aproveite para seguir nossa página, certo? @uma questão de saúde 1. A página do YouTube também, Uma Questão de Saúde. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Não esquece de ativar o sininho no YouTube, tá? Ativa lá, ó, pra conferir todos os episódios da gente. Que lindo. É isso.